o formulário de participação para que vocês recebam o certificado. Então, eu peço que vocês preencham com as informações para que vocês consigam receber o certificado dessa nossa live, dessa nossa sessão, tá bom? Também, obviamente, né, a partir desse formulário, caso vocês queiram ter alguma conversa ou ter uma reunião específica, é só deixar ali sinalizado que o nosso time vai entrar em contato para agendar uma reunião com vocês. Vou fazer esse novo reforço aí ao final da nossa live. Meu nome é Gilberto Strafati, eu sou responsável pela parte de estratégia e crescimento da Practia Global aqui no Brasil. Na verdade, tenho uma responsabilidade regional, apoiando o Brasil para a América Latina e para o mundo. Estou junto com o Ricardo, da minha equipe também, me apoia nos temas relacionados à estratégia e crescimento. E nessa live nós vamos trazer um tema muito crítico e relevante, que é o crescimento do Shadow AI e Shadow IT. Nós vamos passar por conceitos, entendimento do impacto, metodologia, abordagem para tratativas e possíveis caminhos para a solução. Então, a gente vai ter uma live bastante completa, né, e muito baseada nas melhores práticas de mercado, nas referências de governança de tecnologia, o nosso histórico e vivência na implementação dos centros de excelência de automação, inteligência artificial e tecnologia, e mais recentemente, obviamente, todos os projetos os quais a gente conduz iniciativas de inteligência artificial, né? A gente vai falar da diferença do Shadow IT para o Shadow AI, tem algumas particularidades, riscos que são específicos, e a expectativa é que vocês consigam entender, primeiro, a importância desse tema, o quanto ele pode ser relevante e pode ser um desafio que vocês estejam vivendo agora sem o devido grau de entendimento, e como que a gente pode apoiar vocês, né, para conduzir esse trabalho da melhor forma e reduzir os riscos à organização. Bom, passo a bola aqui para o Ricardo, ele vai fazer a apresentação institucional, a gente vai estar se dividindo, é um grande bate-papo, né? E caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário, vocês podem colocar diretamente no chat, né? Que a gente vai, ao longo da sessão, capturando, ouvindo e direcionando para vocês as respostas, tá bom? Mas, Ricardo, obrigado por estar aqui nessa sessão e deixo com você aí a parte inicial. Legal, Gilberto, obrigado. Vocês estão me escutando bem, né? Sim. Excelente. Bom, é uma satisfação, né, estar aqui com todos vocês também. Agradecemos aí pela presença, acho que vai ser um momento de troca bem interessante. A ideia é passar inicialmente aqui uma visão mais institucional, né, para quem não muitas vezes muitas pessoas nos conhecem como Practia, e hoje a gente tem esses dois nomes que a gente está vendo aqui, né, Practia Publicis Sapient. Então eu vou falar um pouquinho desse momento e que a gente vive, como que a gente está posicionado enquanto companhia de transformação do negócio potencializada por IA, e a gente depois vai entrar no tema aqui de Shadow IT, Shadow AI, um pouco mais de detalhe, como o Gilberto começou. Estou trazendo um pouco de referências, metodologia, vivência em projetos e como que a gente pode trabalhar esse tema e mitigar os riscos e trabalhar a escalabilidade do resultado positivo ao negócio da melhor forma. Bom, falando um pouco sobre quem é a Practia, né, uma visão um pouco mais institucional, hoje nós fazemos parte do Grupo Publicis. O Grupo Publicis é uma empresa global com mais de 100 anos de história, mais de 100 mil colaboradores. A gente começou na França, né, o grupo como uma empresa de mídia e comunicações. Hoje é o maior conglomerado de mídia e transformação do mundo, tá, a Publicis, e que tem diversos negócios, diversas empresas, e a Publicis Sapient é a empresa de management consulting e transformação digital do grupo. Tá? Nós representamos aí dos 100 mil colaboradores, 25% do grupo dentro da Publicis Sapient. Estamos presentes em 72 escritórios globais, com 3 delivery centers, sendo na América Latina um deles, né? Na América Latina a gente tem 1.600 colaboradores, 7 escritórios e mais de 30 anos de operação. E a Practia é a Publicis Sapient na América Latina. Então a marca Practia faz parte do grupo Publicis Sapient, tá? Então por isso esses dois nomes que nós temos.
Nós somos hoje reconhecidos globalmente como líderes na transformação do negócio, management consulting e transformação digital potencializada por IA. Pelo segundo ano consecutivo, nós fomos reconhecidos como market leaders pela Horizons, né, um relatório muito relevante da HFS, como líderes na utilização de GenAI em contextos de negócio. Além disso, estamos, né, nos quadrantes aí de transformação digital e management consulting da Gartner, Market Space do IDC. E a Publicis nós temos globalmente investido nos últimos anos mais de 300 milhões de euros em aceleradores de IA. Então, de fato, a gente tem potencializado muito a transformação digital dos negócios dos nossos clientes, reduzindo time to market, reduzindo o tempo de inovação por meio de desenvolvimento de soluções digitais com inteligência artificial. Tá? Então, esse é um pouco do panorama. E aqui no Brasil, nós somos um hub global, como o Gilberto comentou, a gente tem um papel aí regional e global em que a gente é o hub do grupo para desenvolvimento de soluções de AI-Driven Business Transformation, quando a gente fala de automação, soluções de transformação de processos com IA. Hoje a gente presta serviços dentro do grupo, atendendo não somente clientes no Brasil, mas clientes na América Latina, Estados Unidos e Europa. Temos diversos parceiros tecnológicos, né? Hoje nós trabalhamos com os principais hyperscalers, como Microsoft, Google, AWS, empresas de gestão de experiência, né? Salesforce, Adobe e diversas plataformas líderes no que tange a automação de processos. E hoje a gente vive um momento em que a gente combina essas tecnologias para conseguir trazer escalabilidade para o negócio e, de fato, transformar os processos, né? Seja os processos de backstage internos das organizações, trabalhando cadeias transversais com transformação, mas também personalização de experiências para os clientes. E falando um pouquinho sobre nossas capabilities enquanto consultoria, a gente tem um acrônimo SPEED, né, que resume um pouco dessas capacidades. O S de Strategy, de estratégia, o P de produto, os dois E's de experiência e engenharia, de soluções digitais, e o D de Data and AI. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma ambidestria enquanto consultoria em que a gente trabalha muito a visão de estratégia do negócio, management consulting, assim como grandes consultorias têm uma visão muito focada, né, em definição de modelos, estratégia, roadmap de evolução, mas nós também temos capabilities de desenvolvimento de soluções e sustentação de soluções. Então, a gente consegue apoiar os nossos clientes, seja na estratégia, no desenho, como o Gilberto comentou, dos centros de excelência de automação, integração dos centros de excelência de dados, IA e automação, que é algo que tem sido cada vez mais relevante hoje em dia, mas também na implementação desses roadmaps, mapeamento de pipeline de valor nas áreas de negócio e desenvolvimento de soluções. E basicamente, tudo isso se resume no nosso framework de AI-Driven Business Transformation, que é como que nós abordamos os serviços aos nossos clientes, principalmente para entregar valor ao negócio, né? Então, seja o objetivo da organização uma estratégia de eficiência de custos, de produtividade e qualidade, NPS, aumento de receita, redução de custos, velocidade da mudança, time to market. Nós temos alguns pilares que potencializam essa entrega de valor, seja potencializando a produtividade dos colaboradores, transformando os processos end-to-end, como eu comentei, reinventando experiências digitais dos clientes, personalização de experiências e reduzindo o time to market, né? Conseguindo desenvolver soluções e produtos cada vez mais rápido, acelerando a curva de inovação. Então, como que a gente entrega esse valor aos clientes? Por meio de 3 camadas estratégicas que, obviamente, se comunicam entre si, mas não necessariamente a gente precisa olhar para o todo, né? Esse daqui é uma visão de serviços modular que a gente consegue trabalhar de forma pontual também em alguma temática específica. O tema que a gente vai falar hoje está ligado a essas camadas e eu vou fazer esse deparo aqui, né? A gente tem uma primeira camada de estratégia de AI-Driven Business Transformation. E o que é isso? Como que a gente liga aquele triângulo preto ali, né? Qual que é a estratégia do negócio à estratégia de transformação digital e como que a tecnologia vai ajudar a transformar o negócio. Então, aqui a gente trabalha aspectos como governança,
como estratégia de adoção de tecnologias, geração de pipeline de valor, ou seja, como que eu vou capturar os resultados e os meus targets corporativos, e toda a visão de arquitetura de tecnologia. E a partir deste pipeline de valor, a gente tem uma camada, que é a camada 2, que é de entregas de valor de fato, né? Desenvolvimento de soluções, de copilotos, de agentes de IA, Agentic Process Automation, que é a conexão de tecnologias tradicionais de automação com a evolução de IA, né, com IDP, com agentes e tudo mais, e desenvolvimento de soluções também custom made, digamos assim. Além disso, na camada 2 entra todas as iniciativas e o programa de adoção, que hoje está muito em pauta, né? Toda a visão de letramento de IA e adoção, e tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Mas para conseguir, né, ter o fundacional, fazer o enablement dessa camada 2, para que eu consiga ter esse tipo de solução, muitas vezes a gente tem uma parte fundacional que a gente precisa trabalhar. E aí é onde entra a camada 3 de fundação tecnológica, que são grandes projetos de migração de dados, modernização de aplicações, integração de dados e acessos e tudo mais, toda a parte de infraestrutura, governança. Então, dentro dessa estrutura, né, de framework em 3 camadas, tem uma temática que tem aparecido muito e que a gente tem trabalhado em diversos clientes, que é como olhar de forma cuidadosa para o tema de Shadow IT e Shadow AI, que tem sido um risco cada vez mais iminente e crescente dentro das organizações e que precisa ser trabalhado de forma muito inteligente para que a gente não segure o valor a ser entregue ao negócio, né, Giba? Então, aqui que a gente faz essa conexão aqui com o nosso tema de hoje. Exatamente. E reforçando, pessoal, essa visão do AI-Driven Business Transformation está muito alinhada à visão de fronteira, né, a fronteira do conhecimento dos principais hyperscalers. Então, especialmente, né, com os nossos parceiros Google e Microsoft e outros tantos parceiros, como que a gente potencializa que uma organização esteja pronta para ter cadeias de valor, de fato integradas, automatizadas e potencializadas por inteligência artificial. São múltiplas tecnologias e, para isso, a gente precisa trabalhar essas 3 camadas de uma forma convergente. Existem aspectos de estratégia, existem aspectos de governança, existem aspectos de desenvolvimento e existem aspectos fundacionais, né? Muito do que a gente vai tratar aqui em Shadow AI e Shadow IT conversa, né, com essas 3 camadas. Existe uma discussão estratégica, existe uma discussão de governança, e existe uma discussão fundacional de data loss prevention, da criação do sandbox, toda a parte de configuração de acessos. Então, existem sempre esses 3 níveis, e é uma abordagem que hoje a gente conduz em boa parte dos nossos clientes. Obviamente, não precisa passar sempre por essas 3 camadas. Em alguns clientes, a gente vai direto numa dor específica com uma solução de serviços para cada uma dessas frentes. Tá? Muito obrigado, Ricardo, pela apresentação, e caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa visão geral, fico à disposição aí também já para apoiá-los. Seguimos? Tá. Vamos lá. Vamos iniciar pela parte conceitual, né? Primeiras coisas primeiro. O que é Shadow IT, o que é Shadow AI e por que a gente tem, de fato, uma mudança de complexidade e escala de risco. O Shadow IT é o termo que foi definido para classificar ou mapear todas as iniciativas que envolvem tecnologia e que não são governadas, ou seja, não são sabidas ou não seguem as boas práticas de tecnologia. Então, vejam que eu falei de 2 aspectos importantes aqui, né? Ou a gente não sabe que existe uma solução tecnológica utilizada por uma área de negócios, ou essa solução tecnológica ela está sendo utilizada bypassando controles ou não seguindo as boas práticas de desenvolvimento de segurança da informação, data loss prevention e todos os outros itens relacionados à segurança da informação, né? O Shadow IT, ele não é uma novidade, ele é algo que a gente acompanha desde a implantação dos grandes ERPs, a partir da década de 70 e da década de 80, onde softwares ou scripts ou códigos ou soluções de automação de diferentes graus de complexidade acabam compondo esse ecossistema e, em geral, estamos falando de
iniciativas de tecnologia que nascem da área de negócios. Então, a área de negócios tem uma dor específica. Essa dor, por qualquer motivo, não é endereçada adequadamente pelo time de tecnologia, ou por desconhecimento da área de negócios, essa área executa essa ação, esse script desenvolve essa solução, e essa solução, por não estar governada por TI, coloca em risco a organização. Obviamente, a gente fala de aspectos de riscos de cibersegurança, mas existe o custo relacionado ao retrabalho na necessidade de refatoramento ou, por não conhecimento dessas soluções, uma futura necessidade de integração desses sistemas legados. Então, em geral, estamos falando de demandas das áreas de negócio com desdobramentos em tecnologia, pode ser um VBA, pode ser um script em Python, pode ser uma automação, pode ser um software SaaS, pode ser uma macro, né? Pode ser um sistema contratado diretamente, pode ser um outsourcing, você contratou um terceiro como serviço e ele está executando no back-end uma atividade tecnológica que não é de conhecimento. Em geral, a área de negócios acaba executando essas atividades de maneira propositiva, ou seja, com ímpeto de resolver problemas os quais não são endereçados, e isso coloca em risco a organização do ponto de vista de cibersegurança e coloca em risco a organização do ponto de vista de custos. Tudo bem? Pensando aqui de uma forma muito simples, né? Se eu tenho um processo de modernização de uma aplicação e eu tenho um trabalho de migração cloud e eu descubro que eu tenho centenas ou milhares de scripts pendurados sobre essas aplicações, isso aumenta a complexidade da migração, né? Ou seja, eu não consigo fazer uma migração sem garantir que todos esses scripts e essas soluções caiam. E ao cair, isso vai gerar um retrabalho. Isso sem contar, como eu comentei, sobre os riscos à cibersegurança. Tudo bem? O paradigma do Shadow IT clássico são scripts, são códigos em Python, são macros, são arquivos em VBA, são aplicações, em geral, de baixa complexidade e são automações low-code e no-code, né? Tanto que uma das grandes preocupações acerca da iniciativa de Robotic Process Automation, de RPA, era exatamente o crescimento das demandas de Shadow IT, né? Ou seja, eu vou criando áreas de tecnologia ou soluções de tecnologia que não são governadas pelas boas práticas do time de tech. O que muda com Shadow AI, né? Escala, complexidade e volume de temas que podem aparecer uh, em função da própria característica da gente nem estar mais discutindo low code e estar falando de programação por linguagem natural, tá? Isso sem falar em vibe coding, né? Utilização de IA para desenvolvimento de código, e aí esse código não ter as boas práticas preconizadas aí pelo ciclo de desenvolvimento que a gente tanto precisa. Então, quando a gente sai do Shadow IT para o Shadow AI, a gente coloca de fato a revolução que iniciou-se, né, em dezembro de 2022, com a primeira LLM que tomou o mercado, o ChatGPT, e de lá para cá a gente vem crescendo muito com plataformas open source, hyperscalers, protocolo MCP, protocolo ADK, solução como N8N, QAI, mais recentemente, né, o CloudBot. Isso sem contar as próprias soluções de mercado de Agentic AI. O que a gente percebe, o que as pesquisas indicam, é que a gente vai ter cada vez mais uma descentralização das iniciativas de tecnologia. E essa descentralização, ela só é possível porque cada vez mais a tecnologia se torna acessível a negócio. Então, por um lado, nós temos um risco, mas também nós temos uma oportunidade. Muitas dessas demandas de tecnologia que são conduzidas pelas áreas de negócio sem conhecimento do time de tecnologia, esse é um aspecto muito importante, não seriam executadas por tecnologia. Então,
não é uma questão da gente simplesmente restringir, não é uma questão simplesmente da gente definir um bloqueio, porque muitas dessas demandas nunca seriam aprovadas dentro de um business case, de um screening, de um processo de priorização. E, por um lado, a área de negócios está se movimentando e se mobilizando em resolver aquele problema. Então é importante a gente ganhar consciência que parte do problema do Shadow IT e agora cada vez mais do Shadow AI diz respeito à inação ou incapacidade da área de tecnologia em entregar. E qualquer área de tecnologia vai ter limite de capacidade. E, obviamente, no limite de capacidade existe a priorização. A frase que eu gostaria que vocês lembrassem, pessoal: existem tantas demandas de tecnologia, automação, inteligência artificial em qualquer organização que está passando por um processo de transformação digital, que nenhuma área de tecnologia seria capaz, por maior que seja, de entregar tudo dentro do prazo. Ou seja, nenhuma área de tecnologia vai ter o orçamento, a capacidade de executar tudo o que precisa ser feito, né? E por isso que a descentralização é importante. Então a gente não vai discutir aqui simplesmente como evitar o Shadow IT e Shadow AI, mas como que a gente transforma essa oportunidade em algo positivo. Como que a gente transforma essas necessidades da área de negócio em inovação. Algum ponto aqui, Ricardo, para complementar? Eu acho que esse ponto que você trouxe, Giba, sobre a porta de entrada é muito importante, né? Quando a gente fala de Shadow IT, a porta de entrada, a barreira de entrada era um pouco mais difícil. Então a gente tinha áreas, por exemplo, de grandes operações de atendimento, grandes operações de CSC, que tinham alguns processos, por exemplo, de direcionamento de temáticas para operadores que não eram feitos efetivamente pelos sistemas, e aí você tem scripts fazendo esse tipo de direcionamento e roteamento, e vários processos de backstage por trás da operação, né, de Shadow IT sendo desenvolvidos, porque são áreas que têm robustez suficiente para ter pessoas fazendo esse tipo de desenvolvimento, né? Então você precisa ter um conhecimento para desenvolvimento, seja Python, VBA, áreas de engenharia também, né, em grandes operações, empresas que têm operações grandes como utilities, tecnologia, telecom, enfim. Mas com Shadow AI é um pouco diferente, né? A barreira de entrada é muito menor. Então, a quantidade desenfreada desse tipo de soluções, e que são soluções que resolvem problemas de negócio, né? Ela é muito maior. Então, o volume é muito maior e por isso que a temática é muito mais como governar e garantir o controle sobre do que bloquear. Acho que esse, Exatamente. esse tema é chave, né? E por isso, pessoal, que o Fórum Econômico Mundial aponta a necessidade de capacitação de usuários de negócio como um tema de letramento. Vocês já ouviram esse termo, né? Letramento e inteligência artificial. E letramento parte da premissa que a pessoa é analfabeta. O Fórum Econômico Mundial entende que boa parte dos indivíduos de negócio são analfabetos do ponto de vista de tecnologia. Então, dentro desse exercício de estabelecimento de boas práticas de governança, dentro desse exercício de descentralização inteligente, é necessário desenvolver competências. Então, a gente vai ter um eixo de capacitação, a gente vai ter um eixo de governança, a gente vai ter um eixo de plano de comunicação e gestão da mudança, e a gente vai ter um eixo muito importante da parte dos aspectos técnicos. Podemos passar aqui, Ricardo. Então, hoje, isso já está acontecendo na organização de vocês. E eu nem comentei do fato das pessoas estarem utilizando inteligência artificial fora do ambiente corporativo. Ou seja, quando a gente pensa na possibilidade de indivíduos de negócio utilizarem soluções através do seu celular para resolver problemas de negócio, e isso passa por tecnologia, olha a complexidade desse mapeamento e olha a extensão do desafio que nós temos nas organizações. Nem tudo é controlável, nem tudo está dentro do arcabouço que a gente consegue, inclusive, medir e verificar.
Por isso que a gente vai falar muito sobre letramento, capacitação e acompanhamento junto à área de negócios. Esse não é um projeto de tecnologia, esse é um projeto organizacional. E aí, se a gente fala da ISO 27001, se a gente fala, né, da 35001, se a gente fala de boas práticas do sistema de gestão de segurança da informação e boas práticas do sistema de gestão de inteligência artificial, aqui a gente tem um desafio muito grande, tá? Então, Shadow IT com Shadow AI estão colocando a sua organização em risco nesse momento. E se você é responsável por um time de automação, se você é responsável por um time que conduz projetos de tecnologia, se você é responsável por um time que conduz projetos de inteligência artificial, é muito importante entender se você não está sendo um vetor de crescimento desse problema. E, por outro lado, isso pode ser um trabalho que você vai coordenar, ou essas áreas vão coordenar, para fazer o saneamento e a adequação num curto espaço de tempo. Tudo bem? Então, para líderes do COE de automação, COE de dados, COE de IA, áreas de desenvolvimento, esse é um tema muito crítico, porque vocês já sabem da necessidade de descentralização, mas toda vez que a gente fala de descentralização, existia uma preocupação e uma dor muito grande da gente não perder o controle. Porém, volto ao meu ponto, né, e o que o mercado sinaliza. Nenhuma área de tecnologia é capaz de atender todas as demandas de tecnologia de uma empresa. Então, se a gente não descentralizar, a gente está perdendo vantagem competitiva. As organizações que não descentralizam, existe um estudo muito reconhecido, muito conhecido da McKinsey, eles chamam de Velocity Innovation Index, que é a capacidade que uma empresa tem de inovar com tecnologia de forma descentralizada. E quando a gente olha esse indicador e faz correlação com o crescimento em bolsa e outros indicadores econômicos dessas organizações, as empresas que têm maior grau de descentralização com inteligência são as empresas que têm maior vantagem competitiva. Então, se simplesmente a gente bloqueia ou finge que isso não está acontecendo, a sua empresa está ficando objetivamente para trás. Podemos passar aqui, Ricardo. Né? Então, da onde vem esse problema? De um gap de oferta e demanda. É importante nós reconhecermos isso. E aqui eu tenho dupla responsabilidade. A área de tecnologia se acostumou antes do movimento acerca da agilidade, business agility, né? E a área de negócios também se acostumou a trabalhar numa relação cliente-fornecedor. Eu tenho uma demanda, essa demanda eu envolvo o time de tecnologia com capacidade de desenvolvimento interna ou utilizando os seus parceiros, vai me atender a demanda. Objetivamente, a área de negócios imagina que a solução vai sair pronta com baixo grau de intervenção. Ou seja, eu não preciso deslocar a minha equipe e o time de tecnologia tem total competência para entender qual é o problema, qual é o business case, quais são os requisitos funcionais, os requisitos técnicos, a arquitetura, enfim. Isso não é verdade. Isso, na verdade, é praticamente impossível. Hoje nós temos um problema muito grave de desalinhamento de expectativas. As áreas de negócio esperam mais da área de tecnologia e as áreas de tecnologia esperam mais da área de negócio. E nesse desalinhamento a gente perde densidade digital e aceleração do processo de transformação digital. A gente já conceituou isso e a gente, né, apresentou isso em vários fóruns, né? Transformação digital é o processo segundo o qual uma empresa não nativa digital se torna uma empresa de tecnologia. E a gente está no meio desse movimento, pessoal. Todas as nossas empresas são empresas de tecnologia e usam tecnologia como core para entregar valor aos seus clientes. Se a gente não descentraliza e a gente não alinha expectativa e demanda, a gente vai continuar tendo esse gap de eficiência, que é essa zona cinza, essa zona que a gente não enxerga. Então, em essência, nós estamos falando de um problema de capacity. Para além disso, estamos falando de um problema de alinhamento de expectativas e estratégia. A área de tecnologia entende que a área de negócios tem que participar mais dos projetos de tecnologia, mas elas não têm competência. E as áreas de negócio acham que o time de tecnologia deveria ajudar mais.
E neste desalinhamento, nós temos o crescimento de Shadow IT e agora, com inteligência artificial, de Shadow AI. Saiu uma pesquisa bastante interessante da Gartner, e essa... Alguém está com o microfone aberto, pessoal? Só para mutar, por gentileza. Obrigado. Saiu uma pesquisa bastante interessante da Gartner do nível de desalinhamento com relação ao grau de prontidão em inteligência artificial entre CIO e CEO. Pensando de uma forma simplificada, que o CEO representa a área de negócios, né, a criação de valor, e o CIO, o CTO, representa a área de tecnologia. Quando perguntado para o CEO qual o nível de prontidão e como ele enxerga a necessidade de projetos de inteligência artificial nos próximos 6 meses, 70% apontaram que já havia projetos, já havia um grau de prontidão e que eles estavam prontos para acelerar o uso de inteligência artificial. A mesma pergunta feita para o time de tecnologia apontou uma ordem de grandeza de 30%. Então, de um lado, nós temos a área de negócio muito mais otimista e com muito mais pressão para entregar, e a área de tecnologia muito mais reprimida, muito mais recolhida com relação a essas iniciativas. Então, isso já mostra um desalinhamento. Existe uma pressão da área de negócios por mais volume de tecnologia. Só que, se a gente não desenvolve competência e define papéis e responsabilidades, essa é uma discussão estratégica de governança, a gente vai estar só amplificando o problema de Shadow IT. E simplesmente a gente bloquear a área de negócios, novamente a gente perde vantagem competitiva frente ao mercado. Algum ponto aqui, Ricardo? Eu acho que essa questão de competência e desalinhamento de expectativa é um ponto muito importante e envolve o que você trouxe, né? E que é trabalhado nesses pilares que a gente vai trazer aqui na live sobre letramento, sobre aculturamento. Porque muitas vezes, dentro dessa nível de prontidão e aptidão por soluções de tecnologia, a gente vê lideranças de negócio trazendo necessidades para trabalhar com IA que, na verdade, são soluções mais tradicionais. Mas isso já mostra, inclusive, essa visão de desalinhamento de expectativa, que a liderança ela quer implementar IA nos processos, mas não necessariamente a IA vai resolver todos os problemas. Às vezes, uma solução mais tradicional pode resolver. Então, de fato, fica claro essa visão de crescer o nível de maturidade, inclusive das áreas de negócio, para conseguir trabalhar até a visão de demandas de forma mais efetiva, né? O que que é uma demanda Exatamente. relevante, qual tipo de tecnologia que vai ser trabalhada. Só lembrando, pessoal, tiverem qualquer dúvida ou comentário, a gente viu que já teve algumas dúvidas aqui no chat. No final, a gente vai resgatar todas essas perguntas, se elas não forem respondidas ao longo da sessão, né? Então, hoje nós temos um risco operacional patente, ou seja, ele é real, ele não é latente, né? Ele existe, ele está acontecendo, e muitas vezes ele é trazido à luz pelo time de SI de segurança e informação, principalmente dentro de mercados regulados, por auditoria SOX. Então, em boa parte dos clientes onde a gente está fazendo essa discussão nesse momento, nós estamos falando de um problema de atendimento à legislação para auditoria SOX ou alinhamento às boas práticas da 27001. E, a partir dessa auditoria do time de segurança da informação, entende-se que existe um problema muito grave em termos de governança Shadow IT e Shadow AI. E em boa parte dos clientes onde a gente acompanha esse processo, descobre-se que o problema é maior do que deveria e que haverá necessidade de repriorização, porque será necessário uma refatoração e uma adequação desse passivo. Então, imagina que eu tenho uma área de tecnologia que tem capacidade definida. E agora eu vou assumir parte dessas soluções de tecnologia das mais diferentes natureza, scripts em Python, automações, dependendo da criticidade, para a minha governança, eu vou deixar de fazer algum projeto para poder refatorar, documentar e melhorar essas automações e soluções. Então, nós temos um problema de capacity, nós temos um problema de risco e nós temos um problema de orçamento. Quem é que paga a conta? Né? Existe uma discussão mais estratégica de quem é responsável pelo orçamento das iniciativas descentralizadas. Em teoria,
aponta-se a negócios, mas quando eu estou falando de um saneamento ou numa correção dos legados associados a Shadow IT e Shadow AI, quem é que paga a conta? Porque, por definição, é retrabalho. Ou seja, já foi feito um custo de desenvolvimento, não seguindo as boas práticas, e agora a gente vai ter que tomar uma decisão de manter ou descontinuar. Mantendo, nós temos que garantir que elas estejam seguindo as boas práticas. Então, eu vou ter um processo de melhoria incremental. Essa melhoria incremental, quem é que desenvolve e quem é que paga essa conta? Então, nós temos um problema também orçamentário, e a gente fala de um custo de oportunidade muito grande. O risco está na dependência pessoal, porque, de fato, né, eu estou falando aqui de risco à operação. A pessoa desenvolveu um script em VBA, em Python, que executa uma série de atividades em paralelo, está rodando localmente na máquina dela, ou ele subiu num notebook qualquer. Isso não tem nenhum grau de rastreabilidade e é um processo muito crítico. Quando essa pessoa é demitida, desligada, sai da organização, muda, fica doente, perde-se esse processo, né? O processo está associado ao indivíduo, não é organizacional. Não existem boas práticas, melhores práticas, não existe nem documentação. Então, você tem o risco da dependência pessoal, você tem o risco da não documentação, caso você precise fazer qualquer melhoria evolutiva e fazer uma análise de risco, além da questão de credenciais. E muitas vezes a gente enxerga que dentro desses scripts não existe um mínimo de cuidado em termos de cofre de senhas, em criptografia ou nada que o valha. Eu acho que aqui, Giba, tem um exemplo que a gente já teve a oportunidade, né, Sim, de, de passar clássico de uma operação de vendas que fazia toda o back-office de tramitação das vendas para clientes, inclusive B2B, e que toda a parte de roteamento dos casos para tramitação e validação, por exemplo, era feito por um script que deixou de rodar e a pessoa tinha saído e ficou mais de um dia parada a operação. E aí, acionando diversas contingências de processos das pessoas que não sabiam mais fazer o processo de forma manual até subir. Então, imagina o tamanho do impacto financeiro em termos de antecipação de receita de um dia de uma operação de back-office de vendas parada, por exemplo. Então, isso parece brincadeira, mas muitas vezes tem um impacto enorme, né, em operações. e quanto mais o tempo passa, mais o risco aumenta. Eu Ainda acho que mais à luz da democratização com inteligência artificial. Pode passar, Ricardo. e aqui um outro impacto, inclusive operacional também, além da visão de documentação, é consumo de recursos, de fato, né? Você Então quer você comentar, pode. Ricardo, por favor? Beleza, perfeito. A gente tem um impacto operacional que pode, inclusive, impactar não somente a operação daquela automação, caso ela deixe de rodar, mas também outras operações, no, por exemplo, pela indisponibilidade no ambiente produtivo. Você tendo diversos códigos, automações e scripts rodando, consumindo CPU, com acesso massivo à base de dados, muitas vezes a pessoa que está fazendo um desenvolvimento de uma automação para fazer uma varredura numa base de dados, por exemplo, não tem em ambiente produtivo, acaba startando um processo que pode parar uma operação. Pode fazer com que o sistema produtivo tenha impacto de fato e várias pessoas deixam de ter aquele acesso. Então, a gente tem um impacto, inclusive, em consumo de recursos de infraestrutura tecnológica, que é um risco real, né? E Não seguindo as boas práticas, a gente está falando aqui objetivamente de consumo inexplicável, ou seja, você sobe uma VM, você começa a ter consumo de tokens, acessos, usuários de uma forma não prevista. Então, quer dizer, tudo bem, o orçamento da área de negócios está absorvendo isso, mas é um custo não previsto. E para além disso, o que o Ricardo está trazendo é a questão da degradação, né? Degradação de performance dos sistemas. Então, dependendo da forma que você utiliza essas soluções não governadas, né, que não seguem as boas práticas, você está longe do máximo de performance. Isso pode gerar um problema nos bancos de dados, pode gerar um problema de acesso e pode gerar, de fato, né, a, a incapacidade de você acessar esses sistemas, né, Ricardo? exatamente. Ótimo. Podemos seguir, né? E um ponto importante que a gente precisa frisar, pessoal, é a questão
do vazamento de dados. A gente teve um caso recente, né, essa semana, de uma grande instituição da área de, de educação, que teve mais de 1,5 tera de dados dos seus alunos sendo vazados, né? E de maneira recorrente a gente vê ataques terroristas, por definição, né, que pedem resgate, para além de falhas que geram vazamento de informações sensíveis que podem recair sobre multa à luz da LGPD. Então, de fato, aqui a gente está falando de dados sensíveis, estamos falando de atendimento à legislação, a gente está falando de vulnerabilidades que podem permitir com que eu tenha acesso a dados e sistemas mainframe, e isso pode gerar um bloqueio de sistemas mediante pagamento de resgate. A gente, obviamente, não fica sabendo dos valores que são transitados, mas a gente sabe que muitas empresas acabam pagando o valor do resgate porque não conseguem confiar totalmente, né, nos seus respectivos backups, e também a questão de não atendimento à LGPD. Então, novamente, riscos operacionais, riscos de performance e riscos legais do Shadow IT e do Shadow AI. Quando a gente fala de IA, existe uma nova camada. Tá? O Shadow AI tem dois aspectos que ainda são muito novos e que precisam ser considerados. O primeiro aspecto é o desenvolvimento de soluções por tecnologia e por negócios com uso de inteligência artificial para a geração de código. Tudo bem? O pessoal usa o Lovable, Replit, Cursor, utiliza o Codex, utiliza qualquer solução de IA para geração de código, não necessariamente tem o nível de competência necessário, e esse código dessa aplicação, que fica pronto muito rapidamente, é cheio de vulnerabilidades, é cheio de problemas de performance e gera muitos riscos à organização. Então, quando a gente fala da IA, a gente está falando de uma ampliação da geração de códigos não robustos, e, por outro lado, soluções baseadas em IA por modelos probabilísticos, né, são modelos de fato estocásticos, a gente não consegue predizer o determinado comportamento. Então, se a gente não define boas e melhores práticas para desenvolvimento de projetos em Agentic AI e inteligência artificial, e se a gente não coloca guardrails, faz o devido RAG, define a forma de adequação das LLMs, e a gente não tem human in the loop, a gente tem riscos de não ter respostas adequadas, né? Hoje, eu estava em contato com uma agência de viagens e ficou claro durante a minha interação, foi via WhatsApp, que era um agente de IA, né? Primeiro, pela característica das respostas, segundo, pela velocidade da resposta. Então, não, tão logo eu escrevia, já vinha um texto que um humano não teria capacidade de escrever. Por um lado, obviamente, né, um atendimento que não depende de um humano classifica boa parte das informações, isso reduz tempo, mas não houve nenhuma comunicação que era um agente de IA que estava interagindo comigo. E em vários momentos, durante a interação, o modelo alucinou. Ele simplesmente começou a dar respostas que não faziam sentido. Então, você tem um problema grave aí da experiência do cliente em projetos de inteligência artificial sem os devidos controles. Então, se cada vez mais utilizaremos inteligência artificial, especialmente a generativa, em projetos de qualquer natureza, isso amplifica muito a complexidade das soluções. E aqui, o ponto é, muitas empresas hoje nem têm um framework para desenvolvimento de agentes. A gente teve um momento dos pilotos, da experimentação, e o que a gente precisa agora aterrissar em boa parte das empresas é o quê? Como que eu construo um agente? Como que eu construo uma solução que envolve inteligência artificial? Quais são as boas e melhores práticas? E pode parecer trivial, mas não é. Não é simplesmente pegar um framework de mercado e aplicar, porque o desafio ele é interno. Eu tenho integração da área de desenvolvimento com a área de dados, com a área de sistemas,
com a área de inteligência artificial. Cada um está no seu chapéu, em silos, e na verdade a gente precisa estimular para essa característica de desenvolvimento maior integração e colaboração. Tá? Então, em boa parte dos clientes que a gente conversa hoje, enxerga hoje, não está pacificado o ciclo de vida, né, Software Development Life Cycle, né, o ciclo de vida de desenvolvimento de soluções de IA. Tá? Então, novamente, isso ratifica aí que a gente pode estar gerando uma série de caixas pretas. E aí, trazendo alguns dados da própria Gartner, né? 40% das organizações sofrerão incidentes de segurança e compliance decorrentes de Shadow AI até 2030. Né? Por um processo simples de extrapolação, a gente está falando que é praticamente um par ou ímpar. Né? 40% das empresas, praticamente metade das empresas, terão algum problema de vulnerabilidade, algum risco ao seu negócio associado a Shadow AI. E 70% dos líderes, aproximadamente, suspeitam que funcionários usam IA generativa pública sem autorização. Qual a probabilidade hoje das pessoas na sua empresa estarem colocando dados sensíveis ou confidenciais em ferramentas não oficiais fora do ambiente corporativo? A probabilidade é alta, média ou baixa? Podem colocar aí no chat. 70% dos líderes da área de segurança de informação enxergam, por uma questão de falta de letramento, definição de boas práticas e por inação, porque não tem uma outra ferramenta inicial. Por que a pessoa está utilizando o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o DeepSeek do celular dela? Porque a empresa não oficializou nenhuma ferramenta interna. Ou o acesso a essa ferramenta interna está muito restrito. E no ímpeto das pessoas serem mais produtivas, elas vão buscar soluções. O caminho mais fácil, eventualmente, é não seguir as boas práticas de segurança da informação. Tudo bem? Então, só para trazer alguns números aqui do que a gente tem visto no mercado. E aqui vem o ponto que a gente comentou, né, Ricardo? Você quer comentar um pouquinho da falácia da proibição? A minha pergunta é, e aí eu jogo a resposta para o Ricardo: basta a gente desligar tudo? Será, Giba, que basta? Eu acho que eu acho que aqui nessa visão a gente consegue voltar lá para aquele gráfico inicial que você mostrou sobre a velocidade necessária de mudança no negócio versus a velocidade de entrega que a gente consegue com as áreas de tecnologia. Com certeza não, né? E como a gente comentou bastante aqui ao longo da apresentação, né? A gente está falando de problemas do negócio reais, a gente está falando de demandas e necessidades reais do negócio para trazer velocidade para as operações, para trazer velocidade para os processos. Então, o principal ponto aqui não é a proibição, mas como que a gente consegue trabalhar, primeiro, para que a gente reduza todo esse risco, porque a gente tem duas questões aqui. A gente tem um risco muito grande que a gente já comentou, relacionado a soluções que estão hoje acontecendo e rodando nas empresas e que precisam ser regularizadas, precisam ser trabalhadas, porque hoje todos aqueles riscos eles são reais, né? E a gente já tem soluções desenvolvidas em operação. Então, esse é um ponto muito importante, que é um viés de regularização e trazer à luz e redução de risco. E tem uma outra questão de como que a gente garante que o caminho seja um caminho com mais governança, com uma gestão de dados, com segurança da informação, para que essa descentralização seja consciente e a gente não bloqueie, porque ele vai continuar acontecendo. Então, acho que o principal visão é como que a gente consegue governar novas iniciativas com uma visão inteligente, com segurança, além de regularizar um legado que boa parte, se não todas as organizações hoje já têm, né, com esse tipo de solução. Tenham isso como mantra, pessoal. Governança baseada em proibição não é governança. Uhum. Governança baseada em proibição não é governança, porque ela sempre vai perder para a criatividade do usuário. Né? Eu estava Exato. fazendo aqui só uma pequena digressão. Recebi uma notícia da venda de pneus no Paraguai. Como vocês sabem, né, pela questão de isenção de impostos e tudo mais, né, vários itens no Paraguai são eventualmente mais baratos.
E, obviamente, a Receita Federal ela fiscaliza se a pessoa está indo, né, para Paraguai, né, para a Cidade do Leste, com pneus velhos e ela volta com pneus novos. Tá? Isso se dá através de câmera, fiscalização, se está com pelinho no pelo, enfim, tem uma metodologia. E o que hoje as empresas que vendem pneus no Paraguai fazem é uma deterioração do pneu novo. Eles passam maçarico, eles passam lixa, eles jogam terra para o pneu novo parecer velho. Não duvidem da capacidade humana em termos de criatividade para bypassar sistemas e regras. Métricas e regras moldam comportamentos e geram as exceções. Então, governança baseada em proibição não é eficaz. Pode passar. Então, a gente está falando aqui, pessoal, fundamentalmente, né? Eu sei que essa palavra eventualmente é utilizada fora de contexto, né? Mas fundamentalmente a gente está falando de uma mudança de comportamento. Né? A gente precisa sair da visão de Shadow IT e Shadow AI para uma área ou para áreas de tecnologia orientadas a negócios. Business Managed ou Business Oriented IT. Tá? Muito do que a gente tem falado em termos de governança e descentralização é como que a gente evolui as áreas de tecnologia ou como evoluímos as áreas de tecnologia para que elas trabalhem muito mais orientadas à transparência, parceria e agilidade. Ou seja, para além de comando e controle, para além de desenvolvimento e regras prescritivas, como que eu ajudo as áreas de negócio a se desenvolver, se preparar, inovar e seguir as boas práticas de mercado. É preciso reconhecer que hoje isso não é a mentalidade de boa parte dos times de tecnologia. A relação estabelecida e que rege a interação entre tecnologia e negócios é uma relação cliente-fornecedor. E longe dessa relação estar bem definida em termos de papéis e responsabilidades. Ou seja, a mudança de mentalidade envolve mudança de entendimento, mudança de estratégia e mudança de processos. Business Managed IT é o movimento segundo o qual a gente descentraliza de maneira inteligente e muda o papel da área de tecnologia para uma orientação a valor. Ou seja, reconhecendo que as áreas de negócio têm demandas legítimas que eu não tenho capacidade de executar, como que eu ajudo as áreas de negócio? Eu homologo fornecedores, eu desenvolvo competências, eu crio sandbox, organizamos hackathons. Quais são as iniciativas que vão potencializar o aumento da densidade digital frente ao seu concorrente? Lembrando que a gente está falando aqui novamente do custo-oportunidade e a perda de vantagem competitiva. A empresa do futuro é uma empresa onde os humanos pensam e a tecnologia executa. A gente vai estar muito mais, né, na visão de validação e direcionamento, e através de tecnologias de automação e inteligência artificial, a execução vai ser através de agentes. Isso não é um cenário de um futuro muito distante, né? Como que eu faço para popular as áreas de negócio com o máximo de tecnologia? Então, o que a gente quer com essa mudança de mindset, de mentalidade, de comportamento, mais que nada, é trazer inovação para a luz. Então, reconhecer que existem dores legítimas de negócio, reconhecer que existem dores legítimas de tecnologia e que se a gente não mudar a forma como a gente gerencia esses processos, a gente vai continuar gerando esse problema. E aí, Ricardo, pode me complementar, né? Esse movimento do Business Managed IT ou Business Oriented IT, ou seja, uma área de tecnologia orientada a negócios, pensando nas cadeias de valor, potencializando, governando, mentorando, facilitando, né, as áreas de negócio em tecnologia, a gente tem três principais pilares que a gente aborda dentro de um projeto consultivo. A oficialização, então a gente tem que olhar pelo retrovisor, inventariar, classificar e decidir. Então, primeiro a gente tem que ver o tamanho do estrago.
Depois, como que a gente evita que esse problema continue aumentando? E aí a gente fala de cultura, letramento e guardrails tecnológicos. Então, a primeira etapa que a gente faz é entender o tamanho do problema as is, analisar esse passivo de Shadow IT e Shadow AI e tomar uma decisão com relação ao que está. Em paralelo e logo posteriormente, definir uma estratégia de cultura e letramento e definir, de fato, todas as boas práticas em termos de guardrails tecnológicos, né, Ricardo? Quer comentar aqui o pilar 1? Perfeito. E eu acho que esse ponto é extremamente importante porque, via de regra, como você comentou, Giba, nós estamos falando aqui, sim, de um custo e um retrabalho. Então, essa análise sobre o inventário legado de soluções de Shadow IT, Shadow AI, ele é muito importante para que a gente possa, inclusive, tomar a decisão sobre o quanto faz sentido regularizar, ou seja, se é algo que já está dentro dos guardrails de tecnologia, já está com ferramentas homologadas, como que a gente consegue trazer isso para uma estrutura de governança monitorável, né? Como que a gente, o que pode ser eliminado, de fato. Então, muitas das automações, às vezes, são automações que estão rodando que não trazem um resultado crítico para o negócio ou talvez não tenham um risco tão grande, então não tem uma necessidade de trabalhar em cima, mas aquelas automações, aquelas soluções que são mais críticas para o negócio, que trazem mais risco, que mesmo tendo um custo, trazem um resultado para o negócio e precisam continuar operando, essa sim a gente precisa investir para regularizar. Trazer para tecnologias homologadas, que estejam de acordo com frameworks de segurança de informação, de proteção de dados, e aí que vem um trabalho muito importante, que é olhar pelo retrovisor, priorizar, entender o risco daquilo que está em operação hoje no negócio e, de fato, dar sustentação e regularização àquilo que, de fato, gera valor para o negócio, né? Tem toda uma metodologia para trabalhar isso, acho que a gente pode passar aqui. Inclusive, eu Sim. vou trazer um exemplo de um projeto, né, Giba? Mas tem uma visão de uma avaliação de um framework de avaliação de risco que a gente faz sobre automações legadas para a gente poder tomar essas decisões de forma consciente e alinhada principalmente ao valor para o negócio, né? O que vai fazer sentido o custo-benefício de regularizar versus continuar existindo, né? Esse passivo. E dentro desse passivo, né, desse legado, qual o grau de risco, complexidade e valor gerado por cada uma dessas soluções? O levantamento desse passivo, desse legado, ele pode ser feito por auditoria, pode ser feito através de entrevistas ou através de ferramentas de observabilidade. Existem várias soluções de mercado, inclusive agentes, que fazem leituras de códigos e sistemas para identificar eventualmente a execução de scripts ou prompts ou soluções que estejam ali acopladas, né? Então, existem mecanismos de auditoria, de mapeamento e de tecnologia para que a gente analise esse legado. Uma vez levantado esse legado, e normalmente a gente se surpreende negativamente, né, Ricardo, em boa parte dos nossos clientes, a gente faz uma avaliação de risco e escala. E com base nessa avaliação de risco, o que o sistema afeta, qual que é a sensibilidade em dados. A gente tem uma metodologia, a Practia Publicis Sapient possui uma metodologia baseada nas boas práticas, ISO 27001, NIST 35000, e a gente consegue definir qual é a tratativa entre manter, eliminar ou refatorar, né? E aí Uhum. o ponto que o Ricardo trouxe, vai ter um custo associado, tudo bem? Mas o custo de oportunidade ele é maior e se a gente não fizer nada, o problema só vai piorar. Exatamente. E falando rapidamente aqui sobre esse pilar 1, né? Como o Gilberto comentou, existe uma metodologia em que a gente tem basicamente quatro etapas, desde a visão de você basicamente definir os padrões, então tem todo o levantamento de tecnologias homologadas, os padrões técnicos, quais são os critérios-chave para poder avaliar essas, essas automações legadas, né? Esses sistemas, scripts e soluções. Depois, uma visão de mapeamento,
e que pode ter algumas frentes que não são excludentes, elas podem ser paralelas para você conseguir mapear de forma mais efetiva. Como o Gilberto comentou, a questão de utilização de softwares para poder mapear esse tipo de solução, autodeclaração pelas áreas, mapeamento e auditoria também para conseguir identificar soluções em áreas e operações críticas. Tomada de decisão, né, que a gente comentou aqui sobre manter, revisar, refatorar, descontinuar, e depois um plano de regularização que tem um custo associado para trazer aquilo que de fato faz sentido continuar à luz da governança, e essa governança não necessariamente centralizada com TI. Então, muitas vezes o que a gente trabalha nos clientes é um trabalho que tem dois vieses, né? Por um Uhum. lado, entender o legado e regularizar, por outro lado, descentralizar governança e boas práticas para que as áreas tenham suas células que operem sob essa governança descentralizada de uma forma segura. Então, você tem uma regularização e trazer essas automações, esses scripts e soluções à luz. Por outro lado, você está descentralizando e dando mais poder para que as áreas de negócio de fato consigam trabalhar aquelas É soluções isso. que a tecnologia não tem, não consegue dar vazão, né? E aqui tem um pouco Exatamente. dos entregáveis, né, Giba? Uma visão dos formulários, a visão de framework que a gente gera, né? Os gráficos do plano de regularização acontecendo ao longo do tempo. Então, basicamente, essa é a visão. Acho que alguns pontos aqui, né? Esse trabalho a gente faz em boa parte dos nossos clientes. A gente tem uma equipe dedicada a fazer esse trabalho de levantamento do passivo, principalmente para clientes em mercados regulados, né? A gente desenvolveu uma metodologia, a gente usa algumas tecnologias para que esse processo seja feito no menor espaço de tempo possível. Quanto tempo leva? Né? A resposta, obviamente, é depende. Né? A gente já fez trabalhos focados em um mês de execução e processos mais extensivos que levaram 3 a 6 meses para fazer o trabalho de levantamento e saneamento. Tá? Depende muito da extensão, da complexidade, do número de áreas. Então, a gente está falando aí de uma escala de meses para conseguir ter esse plano de remediação para o passivo. Lembrando que a gente está falando do pilar um. Com relação à autodeclaração, só um comentário, né? Por que que as áreas vão autodeclarar que tem uma solução em Shadow IT e Shadow AI, né? Eventualmente elas não vão declarar porque elas não têm conhecimento, mas o que a gente estabelece dentro de uma estratégia de gestão da mudanças é um sistema punitivo. Então, olha, vamos passar por uma auditoria, nós vamos estar fiscalizando, você tem esse espaço para fazer a regularização e adequação. Depois desse período, se a gente pegar, a gente derruba. E a gente elimina a solução. Tudo bem? Com multas, com riscos e tudo mais. Tudo bem? Então, o que a gente estabelece dentro dessa estratégia também é um plano de comunicação. Então, olha, nós vamos fazer um trabalho de saneamento e regularização. Se você não se adequar nesse período e trazer as informações, a gente vai derrubar tudo sem nenhum tipo de discussão. Tudo bem? Obviamente, isso é feito dentro de uma linha do tempo apropriada. Mas hoje a gente tem toda a metodologia e tem toda a tecnologia para fazer esse trabalho em escala de meses. Agora, basta a gente olhar pelo retrovisor, né? Não se faz gestão pelo retrovisor. Obviamente, a melhor forma de prever o futuro é olhando para o passado, mas a gente precisa entender que existe esse gap de tecnologia nas áreas de negócio. Quem nunca aqui participou de uma discussão de quem é responsável pelo levantamento de requisitos? Área de negócios ou área de tecnologia? E fica sempre uma discussão de quem é o PO do projeto. E aí muitas empresas inventam coisas não prescritas, né? E acabam tendo dois POs, um PO técnico e um PO de negócio. Sendo que, por definição, você tem que ter um único owner de um projeto de tecnologia. Se a gente está tendo que colocar dois POs num projeto, um técnico e um de negócios, é porque a gente não desenvolveu competências na área de negócios. Ou o meu time técnico não consegue fazer esse trabalho de mapeamento. Não existe uma definição única, né? Se a área de negócios ou a área de tecnologia é responsável por levantamento de requisitos,
mas o que a gente sabe é, quanto mais a gente capacitar e preparar as áreas de negócio, mais aptas elas estarão a ajudar a área de tecnologia para a gente criar um caminho virtuoso. Lembre-se do que a gente comentou. Estamos falando de analfabetismo tecnológico. Todas essas tecnologias que a gente está discutindo aqui, à luz do Shadow AI, são de dezembro de 2022 para frente. São muito novas. Muitas das pessoas não tiveram contato, e por mais que a gente viva numa bolha, em média, 20% da população teve algum contato com ferramentas de IA generativa, ChatGPT, Gemini e Copilots. Não é a maioria da população, não é a maioria da sua empresa que tem contato e uso adequado dessas soluções. Eles não sabem, em sua maioria, quais são os riscos, vulnerabilidades, não entendem o que é um modelo generativo. Então, de fato, a gente tem uma estratégia, né, Ricardo? E a gente tem todo o plano de capacitação, da estratégia até a operação, para criar uma cultura centrada em IA. Tá? Então, dependendo da tecnologia do hyperscaler, a gente ajuda a estruturar todo esse plano de capacitação. E é um projeto que envolve também RH. Lembra de tudo que a gente está falando, né, multidisciplinar, possivelmente a gente vai ter um trabalho muito próximo ao time de RH em termos de capacitação. E por último, o Gilberto tinha colocado aí no chat, né? Ele perguntou sobre a questão de sandbox. Primeira dúvida, né? O que é um sandbox, né? Então, é um ambiente controlado, mas que não é um parque de diversões, né? A gente precisa definir muito bem o que é esse ambiente de sandbox, quem tem acesso, qual é a funcionalidade, qual é o objetivo a que ele se propõe, né? Mas a gente tem uma camada de infraestrutura, dados, acessos e controles. Então, sandboxes, enterprise gateways, toda a parte de SPM, estes elementos eles são fundamentais para que na camada fundacional nós tenhamos observabilidade, controle de acessos, registros de logs, controle de gestão, controle de exceção, análise de consumo, identificação de outliers para qualquer uma dessas naturezas. Então, aqui a gente está falando de políticas e aplicação dessas políticas dentro dos sistemas corporativos. E esses hyperscalers, em geral, dentro desses sistemas, têm todos os níveis de configuração para que a gente defina um modelo já descentralizado, né? Então, existe toda uma estratégia para que a descentralização seja feita de uma maneira adequada. Por exemplo, né, vou criar uma IA generativa corporativa. Ela pode acessar dados de cargos e salários? Eu posso ter uma IA generativa que se conecta ao SharePoint e ela pega os dados lá do SharePoint do RH que tem a planilha de cargos e salários. Como é que eu garanto que isso não aconteça, né? Aqui eu estou falando de uma camada de acessos dentro dos guardrails e infraestrutura, por exemplo. Tudo bem? Para evitar que essa informação vaze, né, para uma área de negócio. Indo para a nossa parte final, pessoal, o que a gente tem implementado nas empresas é o Business Managed IT ou Business Oriented IT, que tem por objetivo potencializar uma palavra muito nova, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, que é o inner sourcing. A área de negócios é um recurso valiosíssimo para potencializar o uso de tecnologia. Nós falamos de outsourcing, né? Terceirização, né? Inclusive, nós fazemos muito projeto de outsourcing de tecnologia, né? Aqui a gente está falando de como que eu transformo a área de negócios em um recurso para aumentar minha velocidade de transformação digital. E para que eu tenha esse inner sourcing de forma inteligente, criando valor sem gerar riscos e sem potencializar Shadow IT e Shadow AI, existem várias camadas relacionadas ao modelo de governança distribuído. Então, hoje a gente tem um modelo de evolução do modelo de governança de tecnologia, envolvendo COI de dados, segurança da informação, COI de IA, COI de automação, para que esses processos estejam bem estabelecidos. Tem definição de comitês, tem definição de políticas, tem reuniões de trabalho, tem fóruns executivos, tem uma série de camadas
envolvendo inclusive orçamento, homologação de fornecedores. Eu vou estabelecer contratos guarda-chuva com fornecedores de tecnologia, eu vou ter um pool de fornecedores recomendados para as áreas de negócio. Então, olha, eu tenho uma capacidade, eu, tecnologia, tenho uma capacidade limitada, ok? Chegou uma demanda, eu não consigo priorizar, você pode fazer com um parceiro, mas eu tenho a lista aqui dos meus 5 parceiros homologados e eu já negociei aqui com eles todos os card rates. E esses caras já foram aprovados por segurança da informação e eles seguem as boas práticas. Área de negócios, você tem orçamento, contrata com eles e você me envolve no ciclo de desenvolvimento nos gates X, Y, Z. Desenvolvimento descentralizado não significa que a área de negócio tem que fazer sozinha também, né, pessoal? Ela pode contratar, só que ela tem que contratar de acordo com as boas práticas definidas por esse modelo de trabalho. Tudo bem? Então a TI deixa de ser uma fábrica de software e vira uma área habilitadora de tecnologia. Vira uma área habilitadora e potencializadora. Como, vejam que eu estou invertendo a relação entre negócios e tecnologia. A discussão é não como eu evito o Shadow AI, não é como eu evito o Shadow IT, não é como eu bloqueio essas iniciativas. O passivo a gente já tratou no pilar 1. Aqui a discussão é como é que eu mudo a área de tecnologia e redesenho a área de tecnologia para que ela esteja mais orientada e centrada a negócios. E esse é um trabalho que a gente executa através do nosso, né, modelo consultivo. Por último, não existe uma empresa que inova sem uma governança descentralizada. Existe uma forte correlação positiva entre segurança psicológica, competência e inovação. Não existe modelo de governança orientado à proibição que permita que as empresas inovem de uma maneira adequada. Ou seja, esse movimento de descentralização é inevitável. Por um lado, nós queremos ajudar as empresas a sanear e controlar esse passivo, olhando pelo retrovisor, mas também como que a gente posiciona as áreas de tecnologia para que elas estejam prontas a criar valor junto com negócios, eliminando e reduzindo esses atritos dessa interface que vem de um paradigma da relação cliente-fornecedor. E isso só se faz com um redesenho estratégico da área de tecnologia. Gostaria de agradecer a todos, passo a bola para o Ricardo aqui para fazer as considerações finais e deixo aberto aqui para perguntas. Obrigado, Giba. A Sara vai colocar de novo a lista de presença para vocês preencherem, se vocês quiserem marcar uma reunião, ou vocês, quem preencher vai receber o link, né? A gente gravou essa sessão, a gente vai subir no link fechado no YouTube. Se vocês quiserem que a gente faça essa sessão para o time de tecnologia de vocês, olha, Giba, gostei, faz sentido. Ricardo, é super relevante esse tema, mas eu gostaria que vocês discutissem isso num fórum interno. Só mandar uma mensagem para a gente faz essa mesma reunião interna com a organização de vocês. Tá? A gente sabe que é um tema super crítico e relevante e às vezes quem deveria estar ouvindo não está participando dessa sessão, tá? Então podem contar aí com o nosso apoio. Legal? Deixa eu ver aqui as perguntas. Ricardo, eu passo a bola para ti enquanto isso. É isso, eu queria agradecer também a presença de todos aqui e nos colocar à disposição. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O Gilberto tinha perguntado, né? Imagino que o framework para mapear as iniciativas de diferentes áreas, e isso a gente mostrou, né, no pilar 1, por conter diferentes interesses, marketing, área de negócios, como potencializar esse ambiente de sandbox. Através de toda estratégia, né? Os 3 pilares, eles potencializam esse ambiente controlado de uma forma inteligente. Só que isso não acontece também sem letramento e capacitação. Então, tem uma camada de acessos, definição de sandbox, definição de ambiente de desenvolvimento, mentoria, enfim.
e, obviamente, a parte de capacitação. A Zandra colocou aqui, letramento digital é urgente. Pessoal, é que a gente às vezes não entende o significado das palavras, né? Letramento parte da premissa de que existe analfabetismo. Esse é o nível de gravidade que estamos discutindo, tudo bem? Se eu preciso letrar uma organização, significa que as pessoas são objetivamente analfabetas em tecnologia. Esse é o nível de atraso que nós temos hoje, especialmente no Brasil. Legal. A Zanda perguntou se o link vai ser enviado. Para quem se inscrever no formulário, o link vai ser enviado em tempo. Legal? Da Vanessa, acho que a gente comentou, né? O que pode ser feito nos casos, disponibilizar políticas. Acho que o ponto que a Vanessa tinha colocado aqui era com relação às pessoas estarem utilizando o chat GPT pessoal, né? Eventualmente eu estou usando um sistema não oficial para colocar dados sensíveis. É capacitação, é acompanhamento, é auditoria amostral, observabilidade para ver vazamento de dados. Por exemplo, foi feito um teste controlado. Eu tenho um paper publicado, eu vejo se eu encontro para vocês a referência, tá? O Reddit, que é aquele fórum de discussões aberto, estava com uma dúvida. Será que as ferramentas de IA generativa, os LLMs, estão se alimentando das nossas informações para treinar os modelos? E, obviamente, tem fóruns abertos e fóruns fechados. Tudo bem? O que eles fizeram? Eles fizeram um teste controlado. Eles colocaram algumas informações muito específicas em fóruns fechados e depois de algum tempo eles foram nas ferramentas como Gemini, Copilot, ChatGPT e perguntaram as informações para ver se na mudança de modelos as informações apareciam. E adivinhe, mesmo sendo informações fechadas, as informações vazaram para esses modelos. Então, sim, existe uso malicioso de informação e sim tem como a gente auditar e verificar se as informações nossas já foram passadas na LLM. Eu não sei se todos sabem, tá? Mas tanto no Gemini como no Copilot e no ChatGPT, você pode configurar não retroalimentar os modelos. É uma configuração simples. Você vai no campo de configuração e tem lá a opção de habilitar treinar o modelo ou não. Se você desabilita, ele guarda a informação na memória de curto prazo, mas ele não possibilita que a informação seja utilizada para futuros modelos. O pessoal nem sabe disso. O pessoal, na verdade, nem sabe que o treinamento da LLM não ocorre em tempo real. Ela ocorre de tempos em tempos, não existe capacidade de processamento. O modelo, a LLM não está sendo alterada em tempo real conforme você escreve. Eles fazem um web scraping, eles fazem uma captura dos dados e de tempos em tempos eles treinam o modelo. Esses modelos são treinados. O que acontece é que existe memória de curto prazo, existe, né, RAG, existe, né, memória virtual. O pessoal nem entende como que é a arquitetura dessas soluções. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida? Gostaram da sessão? Fez sentido para vocês? Coloquem aí no chat se vocês gostaram sim ou não e se isso é uma dor da organização de vocês, sim ou não, se vocês percebem que existe um risco hoje, sim ou não, por gentileza. E aí a gente encerra. Esse é um tema que vocês enxergam que é crítico na organização de vocês, sim ou não? Muito bem, muito obrigado, Vinícius. Grande Vinícius, tudo bem? Vini Roque, saudade de você. Gabriel, a Dani, a Fê, tudo bem, Fê? Como é que você tá? Bom revê-la. Que legal, que legal. Pessoal, João também, forte abraço, João, a Dani, legal. Pessoal, escrevam no formulário, preencham essas informações e a gente manda o link para vocês. Se precisar fazer qualquer reunião, basta nos avisar. Um forte abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.